Boa noite, amáveis amigos, irmãos aqui presentes, ministros, colaboradores, a todos os demais irmãos aqui presentes e aos que estão em outras nações. Saludo muito especial ao missionário Dr. Miguel Bermúdez. Uma saudação muito especial ao missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim, a Marcos Joia e a todos os jovens que estão no acampamento evangelístico internacional, jovens de fé, onde se reuniram mais de 1.600 jovens. Que as bênçãos de Deus estejam sobre todos vocês, jovens, missionário Miguel Bermúdez Marim e Marcos Joia, lá na Venezuela, e também sobre toda a equipe organizadora, lá nesse encontro evangelístico internacional, jovens de fé. Todos lá neste acampamento recebam as minhas saudações e as saudações de todos os que estão aqui presentes. Para o qual, se puderem passar a câmera para visualizar o panorama ou o painel aqui, ou como os câmeras o chamem, em todos os que estão aqui presentes, levantando as mãos e saudando a todos os jovens que estão lá na Venezuela, nesse acampamento. Todos estamos saludando allá al Dr. Miguel Bermúdez Marim. Aí veremos todos aqui presentes. Todos nós estamos saudando ao Dr. Miguel Bermúdez Marim, também a Marcos Joia, a todos os jovens que estão lá nesse acampamento evangelístico internacional, jovens de fé, e também a toda a equipe que forma parte de toda a organização que esteve trabalhando nesses dias lá na Venezuela. E em breve, todos nós nos veremos também lá na Venezuela. Leemos la escritura en esta ocasión en el libro del Apocalipsis, el libro de Revelación, en el capítulo. Nesta ocasião, leamos a escritura no livro do Apocalipse, Capítulo 3. ou no livro da Revelação, no capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 3. Também no livro dos Atos, capítulo 3. E para começar, versos 18 em adelante, nos versículos 18 ao 21. Que nos diz da seguinte maneira: mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Vejam bem como nos diz nesta passagem. Mas Deus assim cumpriu
antes anunciado o que já dantes pela boca de todos os seus profetas Jesucristo havia de anunciado padecer. que o Cristo havia de padecer. Arrependíos, Arrependei-vos, pois, e para que convertei-vos, sean borrados vuestros para que sejam pecados, apagados os para que vossos vengan pecados de la presencia e del venham Señor assim os tempos do refrigério de refrigerio pela presença y do de Senhor. Jesucristo que os fue antes anunciado, E ele envie a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, que el o cielo qual convém reciba que o céu contenha hasta los tiempos até os tempos da de la restauração restauración de todas las de cosas, tudo, de que habló Dios dos por quais boca de sus Deus santos falou profetas pela boca de todos os seus santos profetas, desde tiempo antiguo. desde o princípio. El ciclo divino O ciclo divino para la restauración para a restauração de todas as coisas. Esse é o nosso tema para esta ocasião. de la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. La escritura nos enseña que para todas las cosas A Escritura nos ensina hay tiempo, que há tempo para todas as coisas. Tempo para semear, tempo para regar y tiempo para cosechar. e tempo para colher. Y en el programa divino, E no programa divino, tiempo para cada Deus tem tempo para cada coisa que ele se propôs a fazer. a cabo. Por eso es importante conocer Por isso é importante el programa conhecermos em que tempo estamos vivendo, que estamos viviendo. conforme ao programa de Deus, Eso es lo que Dios va a llevar a cabo. porque isso é o que Deus realizará no tempo em que nós estamos vivendo. No nos va a decir, Não nos dirá construyamos un para arca, construirmos uma arca, que ese fue el programa de Dios para el tiempo de Noé. porque esse foi o programa de Deus para o tempo de Noé. Cada etapa de la vida de la raza humana Para cada etapa da vida da raça humana, lleva a cabo Deus realiza algo en su programa no seu programa y no lleva a cabo otra cosa sino e não fará outra coisa senão propuesto o que ele já tem proposto fazer de la fundación del mundo. desde antes da fundação do mundo. Por esto es que siempre se requiere Por isso la palabra de Dios é que sempre se requer conhecer a palavra de Deus, que Dios está prometido para que se saiba o que Deus já disse e o que Deus prometeu, en eso es donde encontraremos porque nisso a Dios é onde encontraremos y nos mostrará Deus nos falando llevando a cabo. e nos mostrará o que ele estará fazendo neste tempo. Algunas personas Algumas pessoas pensam, Dios no está Deus não está no meio en la raza humana. da raça humana porque não vemos. Tenemos que ver a Dios Temos de ver a Deus en lo que Él está haciendo. no que ele está fazendo, conforme ao que ele prometeu. Y es como podemos ver a Dios Porque assim é como podemos ver de su espíritu, a Deus atuando por meio do seu Espírito conocer su programa e nos dando a conhecer o seu programa que nos toca vivir. para o tempo que nos corresponde viver. Escritura y todo se E aí se cumpre o que a Escritura diz, e todos serão ensinados por Deus. por medio de sus Isso será Deus por meio do seu Espírito, ensinando seres. aos seres humanos. Recuerden que en Zacarías E para que tenhamos capítulo um 7 quadro claro nos dice de como é verso 11 que Deus fala à raça humana, de la siguiente manera, principalmente a seu povo, para que tengamos ao un povo cuadro dele claro que está de
sob o pacto Dios le habla que está vigente em cada ocasião a su mano e em cada dispensação, y principalmente recordem o que nos disse al pueblo suyo em Zacarias, no capítulo 7, nos versículos 11 e 12. en cada E eu quero ler onde nos diz dice da seguinte maneira: Zacarías capítulo 7 versos 11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar, eles, porém, não quiseram escutar, dieron la espalda, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos, y pusieron para que su não corazón ouvissem. como diamante, Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Como Deus enviava a sua palavra a seu povo Israel, por meio do seu Espírito Santo, através dos profetas. E o Espírito Santo é o anjo do pacto, o anjo de Deus, que aparecia aos profetas, como Abraão, Isaac, Jacó, aos patriarcas. O mesmo anjo que esteve com mais 2 anjos visitando Abraão no dia anterior à destruição de Sodoma e Gomorra, a quem Abraão chamou de Elohim. E esse foi quem tinha feito a promessa a Abraão de que lhe daria um filho por meio da sua esposa Sara, e que lhe poria por nome Isaac. Abraão esperou isso por 25 anos. E quando tinha 99 anos e Sara tinha 89 anos, ele visitou a Abraão para lhe dar a confirmação final. E para lhe dizer assim: no ano que vem, no tempo da vida, Sara, tua mulher, terá o filho. E qualquer pessoa poderia rir quando algumas pessoas chegam a ser anciãs e seguem crendo no que Deus lhes prometeu, e que as circunstâncias sejam contrárias, como foram as de Sara e Abraão. Para Sara tinha passado o costume das mulheres. Ela já não estava numa etapa de conceber e ter filhos, nem sequer de ter relações íntimas, porque quando ela riu, disse em seu coração: terei de novo deleite com o meu Senhor, o que mostra que já tinha passado também esse costume para uma anciã de 89 anos e um ancião de 99 anos. Mas Deus perguntou: por que Sara, tua mulher, riu? Dizendo: pois disse isso no seu coração: terei deleite e um filho, já sendo anciã? Há alguma coisa impossível para Deus? Todos nós sabemos que não há nada impossível para Deus. O que Deus promete, Ele o cumpre. Não importa o que Ele tenha que fazer para cumpri-lo. Qualquer um poderia dizer: se estivessem jovens, esta promessa poderia se cumprir, pois Deus os rejuvenesceu a tal grau
de la destrucción de que Sodoma, nesses dias, logo depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão e Sara foram a otro territorio para outro território, y allá até Gerar. llegaron E quando chegaram lá, los de Sara o rei se apaixonou por Sara. y la apartó. Y Abraham E a separou para ele. Abraão não disse nada. la apartó para O rei a separou hombre de esos reyes para, de ese territorio en aquel tiempo. como era o costume desses reis desse território naquele tempo, a separou por certo tempo para logo torná-la a sua esposa. Pero Sara era la que Mas Sara iba a tener el hijo prometido. era quem teria o filho prometido que Deus disse a Abraão. No iba a ser el rey de Gerar. No iba a ser Abimelech. Não seria do rei de Gerar, não seria de Abimeleque. Y entonces, Então, como el enemigo también, vejam como também o inimigo trata de se adiantar a Deus, para que quando Deus tenha uma promessa, o inimigo tratar de ocupar o lugar para tratar de produzir uma imitação. Ou seja, trataria de produzir um herdeiro de toda a terra através de Sara e do rei Abimeleque. Mas o herdeiro seria o filho de Abraão. Así es que Dios intervino. Assim Deus interveio e disse ao rei em sonho: Tu és um homem morto. Já tinha fechado a matriz das mulheres desse reino, e eles sabiam que algo estava se passando, mas não sabiam o que era. Até que Deus revelou ao rei que ele, o rei, tinha a mulher de um homem. Que ela era casada e que seu marido era Abraão. Devolva a seu marido, ou serás um homem morto. O rei temeroso contou o que tinha sonhado aos seus servos, aos membros do seu governo. E todos, temerosos pelo rei, entregaram a esposa de Abraão para ele. E Deus disse ao rei em sonho: E peça a ele que ore por ti. Se Abraão não orasse por ele, tampouco tiraria a praga de que os animais não podiam se multiplicar, e nem as pessoas desse reino. O rei, o povo e os animais, todos tinham uma sentença de morte, uma advertência de morte, se não entregassem a Abraão a sua esposa Sara. O Deus de Abraão, que lhe apareceu, que tinha lhe prometido que lhe daria um filho, lhe apareceu em forma humana, acompanhado de dois anjos, os quais são Gabriel e Miguel, os arcanjos de Deus. Comeram com Abraão. Abraão lhes ofereceu um almoço, e como Abraão comia carne, lhes ofereceu uma vitela. E Elohim, Deus, aceitou. E eles almoçaram com Abraão. Luego los dos ángeles más adelante fueron a Sodoma para visitar a Lot.
Pero Dios se quedó con Abraham, hablando. Logo mais adiante, os dois anjos foram para Sodoma para visitar Ló. Mas Deus ficou conversando com Abraão. Con Sodoma, Lhe revelou o que faria com Sodoma e Gomorra, lo cual es de figura o que é tipo e figura, representação para o tempo final de Dios, da visita de Deus la venida del Mesías, na vinda do Messias, a la simiente de Abraham, a semente de Abraão pela fé e depois a semente literal de Abraão. Ou seja, la visita de Dios a visita de Deus ao cristianismo, toda la iglesia, sobretudo a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, y luego la visita de e Dios depois a visita de Deus aos judeus, ao povo hebreu. todo lo que pasó allá Tudo que se passou lá viene a ser de figura se tornou tipo e figura en este do que tiempo sucederá neste tempo final, en donde los reinos onde o reino dos gentios cairá, la venida de la piedra no corta será la destruído venida del Mesías com a vinda da pedra não cortada por mãos, que é a vinda será do destruido, Messias. caerá el reino de los gentiles, Mas pero la piedra no corta a pedra não cortada por mãos crescerá e formará um grande monte, um grande reino que llenará, que encherá toda a terra, porque el reino del porque Mesías o será reino do reino Messias mundial, será um reino mundial y la capital será Israel, e a capital será Jerusalém la federal será todo. e o Distrito Federal será todo Israel. Ahí es donde estará la bendición para el pueblo hebreo, los judíos, y también la bendición Aí é onde estará a bênção para o povo hebreu, forman os judeus, e também a bênção para os crentes em Cristo, que formam a igreja noiva do Senhor Jesus los Cristo. pueblos. Dois povos, El pueblo hebreo del o povo hebreu antiguo que do recibió pacto antigo, en el Sinaí por que recebeu no Sinai de Moisés, por mão do profeta Moisés, del Señor de Cristo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está bajo el nuevo pacto está sob o novo pacto que estableció, que Cristo estabeleceu. y por consiguiente E, consequentemente, tenemos dos pueblos, temos aí dois povos, uno literal, um povo literal otro espiritual. e outro espiritual. Ahora, es importante Porém, é importante ver cómo Dios laboró con el pueblo vermos y luego ver como Deus atuou com o povo hebreu tipo y figura de e logo todo vermos o tipo e figura de tudo isso, de como atuaria no meio do cristianismo que está que está bajo el nuevo pacto sob o novo pacto. desde Desde o dia de Pentecostes hacia acá, até hoje, que son e que são creídos en el sacrificio os que de Cristo, creram no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Cristo en la cruz del Calvario, hablando del pueblo hebreo, Cristo, perdón, falando do povo hebreu, saben lo que hacen. O sea que ya Cristo na cruz do Calvário, disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. la crucifixión Ou seja, por haberlo rechazado Cristo já outorgou o perdão ao povo hebreu pela sua crucificação, por havê-lo rejeitado e ter pedido a sua morte na cruz do Calvário. O que falta é que o povo hebreu receba, aceite esse perdão, senão dejará de existir. Israel deixará de existir. Algún día les será abierto Algum dia os olhos de Israel serão abertos. y entonces E então comprenderán. compreenderá, Vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. porque de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isaías 59, versículo 20. O sea que para el pueblo Ou hebreo seja, hay una bendición há uma bênção para o povo hebreu que traerá que o Messias trará Mesías en el día no postrero. último dia.
y que restaurará e que restaurará a Israel. y que le traerá la paz Trará a paz permanente para Israel y establecerá e estabelecerá o reino de Deus, que es que é o reino de Davi. y el trono de Dios en la E o tierra, trono de Deus na terra, que é o trono de David. de Davi. El trono de Dios en la tierra es O el trono de de Deus na terra é o trono de Davi. E o reino de Deus na terra é o reino de Davi. Por eso, las profecías que hablan con relación a la Por isso, venida as del Mesías profecias para que el día falam com relação à vinda do Messias para o último dia restauración identificam a restauração del reino de David do reino de Davi. en Ezequiel, No capítulo 37 versos de Ezequiel, versículos al 29, 15 ao 28. y en el mismo capítulo 15, verso E no capítulo 34, 34, capítulo 34, verso versículos 21 ao 29, nos habla de este reino que também nos fala desse reino que hará Dios, e do pacto de paz que Deus fará com o povo hebreu, para lo cual primero Israel va a ver Elías viniendo, para o qual primeiro Israel verá a Elias vindo e proclamando a paz imperecível, Malaquías conforme Malaquias capítulo 4, versículos 1 ao 6. Eso es de lo primero que tiene Isso é o que primeiro Israel tem de ver, antes de ver e verá antes de ver la venida del a Mesías. vinda do Messias. También va a ver Israel também verá a Moisés viniendo, a Moisés vindo. de Moisés y Elías, Esses são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, 14. versículos 11 ao 14. Luego verán Depois verá al Mesías viniendo o Messias en el día postrero no para último establecer dia, vindo para estabelecer el reino de Dios o reino de Deus. Portanto, como rey virá como rei para Israel. para Israel. Y eso será la venida E isso será a vinda do Filho do Homem con poder y gloria. com poder e glória. Es lo mismo que está esperando É o mesmo que o cristianismo está esperando, la venida de a Dios. vinda do Messias. Por lo tanto, ambos pueblos, Portanto, ambos os povos promesas de bendición têm promessas de para el bênçãos día postrero, para o último dia. tienen promesa de la venida del Têm Mesías. promessas da vinda do Messias, Unos para ser alguns transformados para serem transformados en cuerpos glorificados em corpos glorificados y jóvenes e jovens para ir con Cristo, para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na dimensão de Deus, na sétima dimensão, e ao povo hebreu para a restauração de Israel, a restauração de Israel a Deus, ao reino de Deus, a restauração do reino de Deus, ou do reino de Davi e trono de Davi, no qual o Messias príncipe se assentará e governará sobre Israel e sobre todas as nações. Este é o tempo quando Israel será a cabeça de todas as nações, será o Distrito Federal do Reino de Deus aqui na terra, do reino do Messias. O trono do Messias estará em Jerusalém. Por isso, será a capital não somente de Israel, mas do mundo inteiro. Há uma grande bênção para os judeus e há uma grande bênção para os crentes em Cristo para este tempo final.
tiempos pasados han Em estado tempos passados, la venida estiveram esperando a vinda do Messias, a vinda de Cristo, a sua igreja. E os hebreus, ou os judeus, esperando la venida estiveram esperando a vinda do Messias, que hay mas temos de compreender que há ciclos programa divino, no programa divino, así como hay ciclos assim como há ciclos durante o ano. usted en el tiempo No tempo de verão, você não pode esperar el frío o frio. y los países E nos países que cae nieve em que cai a neve, não pode esperar neve cayendo caindo tiempo del num verano, tempo de verão. pero en el tiempo del Mas no tempo do inverno, no puede esperar que esté não haciendo pode esperar que esteja fazendo calor. para cada cosa hay un ciclo divino Para cada coisa há um ciclo divino. y en el programa divino para las cosas que Dios hará E no programa divino, para as coisas que Deus fará, esses ciclos tienen que ser comprendidos têm de por ser las personas compreendidos para pelas poder pessoas, para que possam saber que está prometido para ese o tiempo que está prometido para este tempo e depois llevando a verem cabo ese programa Deus realizando o programa nesse tempo y escuchar la e voz de escutarem a voz de Deus. Dios. Cómo se escucha la voz de Dios en cada tiempo. Dice E como se escuta a voz de Deus em cada tempo? Em Deuteronômio, no capítulo 18, 18, la forma en que Dios le habla. versículos 15 a 19, Capítulo 18, verso 15, nos diz a forma em que Deus fala a seu povo. profeta de medio de ti, de tus O Senhor teu hermanos, Deus te como levantará yo, um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, a ele a ouvireis. él oiréis. A él, a quien dice A quem Deus disse que o que povo el pueblo tiene que escuchar, tem de escutar, profeta que Dios ao levanta, profeta que Deus levanta, um profeta como Moisés, assim como tinham de ouvir a Moisés falando a palavra de Deus para o povo. Isso era Deus falando através de Moisés. Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E continuando no capítulo 18, versículo 16 de Deuteronômio, disse: conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis-lhes suscitarei um profeta de meio de teus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Como e onde nós podemos encontrar a voz de Deus nos falando? Na boca do profeta que Deus tenha para cada etapa do programa divino, para cada era e para cada dispensação de Deus, com o seu povo Israel e também com o seu povo, os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo do novo pacto, os tirados fora do mundo, assim como a igreja do Antigo Testamento é Israel, os tirados fora do Egito. O ciclo divino para a restauração de todas as coisas corresponde ao último dia. Para os crentes em Cristo, esse ciclo divino é aquele em que Deus ressuscitará aos crentes mortos nele em corpos eternos e imortais, glorificados,
semelhantes ao corpo glorificado que estén vivos de Jesus Cristo, Él los transformará. e para os crentes nele que estiverem vivos os transformará, e logo os levará à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, na dimensão de Deus, Dimensión que é a sétima dimensão. tan sencillo como eso. Tão simples assim. Esas personas estarán escuchando la voz de Dios. Essas pessoas estarão ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus, Espíritu Santo, por meio do Espírito Santo, do Espírito de Deus, misma forma que habló falando da mesma maneira que falou desde o tempo de Adão hasta el tiempo até o tempo de Jesús de Jesus. y hablando como habló desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo E falando como falou desde o tempo dos apóstolos até o tempo do reverendo William Branham. enviaba Deus enviava um mensageiro, um profeta, y a él le hablaba lhe falava su palabra que tenía que hablar. e revelava a sua palavra que tinha de falar ao povo. Yo te mostraré Como disse a Moisés, eu te mostrarei, eu te ensinarei o que deves falar. Moisés no sabía qué era lo que Moisés não sabia o que tinha de falar. yo te voy a mostrar. E Deus lhe disse, eu vou te mostrar o que tu tens de falar. No importaba los problemas que tenía en su Não importava os problemas que tinha na sua fala. Dios le iba a mostrar lo que tenía Deus lhe mostraria o que tinha de falar. la forma E como tinha um problema, de hablar con su problema. não importava a forma em que Eso era la palabra falava, pois essa era a palavra de que se Deus iba a materializar que estava em Moisés e se materializaria. en Moisés. A través de Moisés se reflejó la palabra de Dios. Através de Moisés, a palavra de Deus se refletiu. Se hicieron uno. E a palavra em Moisés era um. A palavra se fez carne em Moisés. Él hablaba, Ele falava, pero era Dios hablando. mas era Deus falando através dele. Dios habló por medio de los profetas. Deus falou por meio dos profetas. Y eso es E isso é el programa divino o programa divino todos los tiempos. para todos os tempos. Deus fala a seu povo por meio de um véu de carne, através do qual Se ele se vela vela en carne humana em carne humana y habla a través de carne humana. e fala a sua palavra através de carne humana. Y el profeta y la palabra E o profeta e a palavra se tornam carne. A palavra se faz carne no profeta. E através do profeta, essa palavra se reflete no meio do povo de Deus. tuvimos los profetas del Antiguo Testamento y luego hemos tenido Tivemos os profetas do Antigo Testamento, los mensajeros tivemos apóstolos, depois tivemos os mensageiros, gentiles, a igreja entre os gentios, começando com São Paulo continuando con diferentes e mensajeros. continuando com os diferentes mensageiros até chegar ao reverendo William Branham. Estos mensajeros se veló la palabra A palavra se velou nesses mensageiros. Deus se velou por meio do seu Espírito, falou a eles, y luego depois falou ao povo através al deles. pueblo. Y los que lo escucharon, E os que escuchando la voz o escutaram de Dios, estavam escutando a voz de Deus através de carne humana. pero ya las diferentes Mas etapas já transcorreram as diferentes etapas das 7 eras da igreja, pero tenemos lo que habló Dios a través del apóstol. mas temos o que Deus falou através do apóstolo São Paulo no que foi escrito. Tenemos algunos escritos de Temos otros alguns mensajeros, escritos de outros mensageiros. los escritos de lo que Dios E temos os escritos do que Deus falou por meio do reverendo Lembrana, en el cual estaba no qual el ministerio de Elías, estava o ministério de Elias se manifestando pela quarta vez. en su E ele era o Elias
siendo no operado seu por el Espíritu de ministério, operado pelo Espírito de Siempre que Dios Deus. se promete a un profeta que ya usó en el pasado, cuando promete que va a venir de nuevo es Sempre que Deus promete enviar um profeta que já usou no passado, quando promete que virá de novo, é o ministério desse profeta operado pelo Espírito Santo sencillo. em outro homem de Deus, tão simples assim. Ahora, ya han transcurrido las E já etapas transcorreram as de la 7 voz de etapas Dios, da igreja, onde a voz de Deus, por meio do Espírito de Deus, do Espírito Santo, foi ouvida en la iglesia na igreja do Senhor Jesus Cristo, a través através de los diferentes, dos diferentes mensageiros, diferentes estrellas diferentes que estrelas tuvo Dios que Deus teve en cada edad. em cada era. Y una vez más, E a Escritura nos nos diz dice la Escritura, que Deus falará Dios, uma vez mais. una vez más, Deus falará hablará uma vez mais a su pueblo a seu povo y a toda e la a humanidad. toda a humanidade. Eso está en Hebreos capítulo Isso está em 12. Hebreus capítulo 12. Durante las diferentes etapas Durante de la as iglesia, diferentes etapas da igreja, habló en falou esa etapa de nessa misericordia, etapa de misericórdia, se predicaba el onde se año pregava de la o buena ano da voluntad, boa vontade do Senhor, el año del jubileo, o ano do jubileu, en donde se le daba la oportunidad onde dava oportunidade de vida eterna de salvação e vida a eterna todo el que escuchaba, para todo aquele que escutava, para salir libre del para sair livre reino del maligno, do y reino ser do maligno colocado en el reino e de ser Dios. colocado no reino de Deus. Luego hablará Logo, Deus falará en el día postrero no último dia. y dice E Hebreos capítulo em Hebreus, no 12, capítulo 12, versos nos 25 versículos al 25 29, até o 29, de la siguiente manera. nos Mirad diz que da no seguinte deseéis, maneira: Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam porque se não aqueles que escaparam desecharam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Quem é que adverte desde os céus? Deus, por meio do seu Espírito Santo, sempre através de um véu de carne. E diz: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: uma vez mais, comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Uma vez mais, Deus hablará a seu povo, uma vez mais, Deus falará a seu povo, ao cristianismo, à sua igreja, e também falará ao povo hebreu. Uma vez mais falará. Como rei. Mas falará como rei e como juiz. Por isso comoverá não somente a terra, mas os céus também.
uma vez mais, que saber temos de saber ese ciclo donde e de conhecer esse ciclo onde está prometido que Deus falará. no va a hablar en el ciclo primero del tiempo del apóstol San Pablo, porque ya lo que tenía que hablar por San Pablo, ya Não falará y quedó no escrito. primeiro ciclo do tempo do apóstolo São Paulo, porque o que tinha de falar por meio de São Paulo já falou e ficou registrado que Deus quis que ficasse escrito das cartas enviadas por São Paulo. Y lo que Dios habló por cada mensajero, de muchos quedó escrito, E o que Deus falou por cada mensageiro, de otros e de muitos deles, algumas coisas ficaram escritas, del reverendo William Branham. de alguns mais e de outros menos. Pelo que falou através do reverendo William Branham, temos muito, mas muito do que ele falou, Y eso fue e isso foi na sétima etapa, e depois, na brecha entre a sétima etapa da igreja de piedra angular. e a etapa de pedra angular. Los que escucharon al Espíritu de Dios hablando a través del reverendo William Branham, E os que escutaram ao Espírito de Deus falando através do reverendo William Branham, podiam dizer, estamos escutando la voz de Dios, Deus nos falando, estamos escutando a voz de Deus. pero ya todo eso lo tenemos grabado y lo tenemos impreso también. Mas tudo isso já o temos gravado, também impresso, e podemos repassar. Podemos ver as profecias contidas, O ou la luz dada a luz sobre las profecías de la Biblia, de las cuales dada sobre as profecias da Bíblia, das quais Deus trouxe mais luz através do reverendo William Branham. todo esto es importante saberlo, entenderlo. Pero tenemos que, si queremos Tudo isso é importante saber, entender. Mas se queremos escutar a voz de Deus hoje, lo divino, temos de conhecer o ciclo divino em que Deus tem de nos falar neste tempo final. el ciclo divino es el ciclo divino de la edad de piedra angular. Esse ciclo divino é o ciclo divino da era da pedra angular. Que E temos de entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo templo é um templo espiritual, espiritual. templo espiritual, E se é um templo espiritual, el mismo diseño o mesmo desenho tabernáculo que do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que o rei Salomão construiu está na igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y por consiguiente podemos E, decir, por conseguinte, podemos dizer que aqueles templos, Moisés, o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu, são tipos e figuras. la iglesia del É a sombra do que seria a igreja do Senhor Jesus Cristo como templo espiritual. y si la entrada al templo, E se a entrada do templo estava pelo leste, la entrada a ese templo a entrada desse templo que Moisés construiu rey Salomón, e do que o rei Salomão construiu, entonces então comenzaría o por templo espiritual de Cristo começaria pelo leste. por Por isso, o átrio começou Medio Oriente, por Israel, pelo Oriente Médio. E depois luego pasa a los gentiles, passou aos gentios, y pasa al ao lugar santo desse templo que espiritual, va siendo formado, construido con piedras vivas, seres humanos que recibieron que veio sendo formado, sendo construído com pedras vivas, com seres humanos que recebem Cristo como Salvador. E logo depois tem de passar ao lugar santíssimo, e isso está no oeste. el continente americano y en el del este O oeste corresponde ao continente americano. todo, Cristo, o Espírito Santo, de edad en edad, veio do leste, se movendo de era em era, desde o Oriente Médio, Asia Menor, a Ásia Menor, Europa a Europa y América. El e até a América, ao continente americano. continente americano ya tuvo una manifestación la O parte continente del reverendo William Branham. americano já teve El Espíritu de Dios, Cristo en espíritu, uma manifestação na parte norte, através do reverendo William Branham. O Espírito de Deus, Cristo em Espírito Santo, no reverendo William Branham. se
Caribe y Suramérica. E o que resta do continente americano? A América Latina, ou seja, a América Central, o Caribe e a América do Sul. Para la manifestación Isto é o que resta do Oeste para a manifestação final, del mundo entero. que daí se estenderá para o mundo inteiro. E isto é o que Israel verá e dirá. Y esto es Mas este lo que nosotros é estamos, quem nós estamos esperando. la venida del Mesías A vinda do Messias, a su iglesia a sua igreja, en el día no postrero, último la cual dia, estará en la etapa a qual estará na etapa e no ciclo divino que corresponde a el Caribe, ao Caribe, Centroamérica, a América Central e a América do Sul. la luz, A luz, Cristo, Cristo, el ángel de la o anjo do pacto, resplandecerá resplandecerá en el occidente no Ocidente neste tempo final. como el relámpago, Como o relâmpago que sai do Oriente se mostra así será no Ocidente, assim será venido del Hijo del a vinda do Filho do Homem. Hombre, se revelará O dia em que o Filho do Homem se revelará e se manifestará. occidental, Há uma grande bênção para o povo ocidental, será manifestada en el occidente. para ser manifestada no La Ocidente. luz, Cristo, A luz, Cristo, o Filho do Homem. el Espíritu Santo O Espírito Santo resplandecerá no en Ocidente, este tiempo, neste tempo final. y esa manifestación E essa manifestação se extenderá se estenderá en el mundo entero, impactará e impactará o mundo inteiro, toda la humanidad. a toda a humanidade. Estamos en el ciclo para esa Estamos no ciclo para essa manifestação e, consequentemente, no ciclo para a restauração de todas as coisas. para la restauración de todas Para las cosas, a restauração de todas as coisas, con la venida com a vinda del Señor, do Senhor, do Filho do Homem, para restaurar a los creyentes para restaurar aos crentes nele vida eterna, a vida eterna física. y luego Depois, para restaurar o reino de Deus na terra, el reino de David o reino de Davi con los judíos, com os judeus, reino que reino que governará sobre todas sobre todas as las naciones, nações, toda la humanidad, sobre toda a humanidade. y al ser un reino E ao ser um reino mundial, traerá paz. trará a paz. Porque el problema es que hay muchos reinos. Porque o problema é que há muitos reinos, mas depois, se houver um só reino, em que todos governarão sob a coroa desse rei, Habrá paz. haverá paz. Porque el rey Porque o rei será el príncipe, será o príncipe de paz, el Dios fuerte, o Deus forte, manifestado en su manifestado no seu trono, trono, trayendo la paz trazendo a paz y la felicidad e a felicidade a la familia humana. para a família humana, porque todos nós queremos Ser feliz. ser felizes. La meta es A meta la felicidad. é a felicidade. En lo espiritual, No espiritual, todos temos a oportunidade de receber Cristo como Salvador, para obtermos o perdão dos nossos pecados, obtermos a paz espiritual para a alma, sermos reconciliados com Deus e termos a paz. Portanto, os que recebem Cristo como Salvador também recebem a paz da alma, essa paz espiritual. Assim, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, para o qual pode passar até aqui na frente e oraremos por você. E em todas as nações podem receber Cristo como Salvador nesses momentos, nos diferentes auditórios e lugares onde se encontram, escutando o nosso tema desta ocasião,
o ciclo divino para a restauração todas las cosas. de todas as coisas. El programa O programa contenido en la muerte contido na morte de Cristo na cruz do Calvário salvación del alma é a salvação da alma do ser humano, para que tenga vida para que tenha a vida eterna no reino de Deus, reino, que é o único reino eterno y es el único reino e é o único reino prevalecerá, que prevalecerá prevalecerá para toda para toda la eternidad. a eternidade. Todos tenemos la oportunidad de obtener la salvación. Todos temos a oportunidade de obter a salvação e a vida eterna Cristo recibiendo através de Cristo, recebendo-o único y suficiente. como nosso único e suficiente Salvador. Pueden continuar viniendo Pode aquí continuar chegando aos pés de Cristo. los que están en diferentes Todos os países que también, estão nos diferentes países também, los años en adelante también, pueden e as crianças a partir dos 10 anos também podem vir aos pés de Cristo, pois ele disse: deixai os meninos no se le impidáis e não os estorvais de vir a mim, el reino. porque dos tais é o reino dos céus. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Recordando que lo más importante Lembrando que o mais importante para o ser humano es una sola cosa, é uma coisa só: la vida. a vida. Sin vida Sem vida, no hay nada. não há nada. Y si la vida E se a vida temporária temporal es tan importante, é tão importante, muito mais a vida eterna, la vida que nunca a vida se acabará que nunca se acabará, y que la disfrutaremos e a desfrutaremos en nuevos cuerpos eternos, inmortales, glorificados y com jóvenes, corpos novos, glorificado que tiene eternos, imortais, glorificados e jovens, como o corpo glorificado y ese es el futuro que para Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. E esse é o futuro para todos os crentes em Cristo que reconhecem a voz de Deus de Cristo, por meio do Espírito de Cristo, chamando-os e colocando-os como pedras vivas su templo espiritual. no seu templo espiritual. Y por eso es que Cristo y su iglesia E son por isso é que Cristo e sua igreja são uma mesma carne. como el esposo Como o esposo e a esposa são uma mesma carne. y como el esposo E como a esposa é a ajuda idônea para o marido, la iglesia es la a igreja é a ajuda idônea para Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros Vamos inclinar os nossos rostos cerrados para orar por las personas. com nossos olhos fechados para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador, nesta ocasião. Celestial, en el nombre Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. del reino. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Repita conmigo Agora repitam comigo esta oração que estaremos haciendo. que estaremos fazendo por vocês Los que han recibido a que receberam Cristo como Salvador nestes momentos. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché eu escutei tu evangelio o Teu Evangelho. y nació tu fe en mi A corazón. Tua fé nasceu no meu coração Creo en ti con e toda mi- creio em Ti com toda a minha alma. creo en tu primera Creio na venida Tua primeira vinda. y creo en tu nombre Creio no Teu nome, como el único nombre como o único nome debaixo do céu dado aos homens, en que podemos em ser que salvos. nós podemos ser salvos. Creo en tu muerte E en la cruz del Calvario, creio na Tua morte na cruz do Calvário sacrificio de expiación. como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconozco que Reconheço que eu sou pecador y necesito e necessito un Salvador. um Salvador, um Redentor. Doy testimonio público Dou testemunho público
de tu fe en mí da tua fé em y mim, de mi fe en da minha fé em ti, y te recibo e eu te como aceito mi único como o meu único e suficiente Salvador. ruego perdones mis Te rogo que perdoes os meus pecados, sangre me limpies que me de todo limpe de pecado, todo pecado com teu y me sangue, bautices con que me Espíritu batizes Santo y com fuego, Espírito Santo e fogo. luego que yo sea Logo depois bautizado que eu seja batizado en tu nombre, na água no teu y nome, produzcas en mí, e que produzas o novo nascimento em mim. te lo ruego, Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora, E agora, los que han venido a los pies de Cristo, os aqui presentes e nos demais países que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, preguntarán, me perguntarão, ¿cuándo me puedo quando podem me batizar? Porque creído y Cristo Porque dijo, cri, e Cristo disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. cuanto ustedes han creído de todo Porquanto vocês creram de todo o coração, ser bautizados, todos podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. y nos continuará E continuaremos nos vendo por toda a eternidade glorioso de no reino glorioso de Cristo, o nosso Salvador. el bautismo en agua. O batismo na água não tira os pecados, porque a água não tem poder para tirar os pecados. O sangue de Cristo é o que tira os nossos pecados e que nos limpa de todo pecado. El bautismo en Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, porque en el bautismo porque vemos que no batismo na água encontramos que nos nos identificamos identificamos com Cristo na sua morte, muerte, sepultamento y resurrección. e ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, ela está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Tão simples assim La tipología é a tipologia del bautismo en agua. do batismo na água, no nome do Senhor. El bautismo en agua. E por isso é tão importante o batismo na água, e por esta causa Todos los que creyeran en él. é que Cristo ordenou que fossem batizados todos que crescem nele. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nada más que una, Não há nada mais do que uma de duas coisas que a pessoa possa escolher. cogemos la mejor, E nós escolhemos a melhor, la vida eterna, a vida eterna, creyendo en Cristo, crendo em Cristo, siendo bautizados. sendo batizados na água no seu nome. Y él ha prometido Ele prometeu que tendremos la salvación, que teremos a la salvação vida eterna. e a vida eterna. Tan sencillo como Tão esto, simples assim, para que até quem não estudou tenga acceso tenha acesso a la salvación à y a la salvação vida eterna. e à vida eterna. Tan sencillo, Tão como simples Dios hace las assim. cosas sencillas, Deus faz as coisas simples para que todos tenham a mesma oportunidade, la misma oportunidad, porque todos tienen porque todos têm el mismo derecho, o mesmo direito. pero como cada persona Mas tiene como libre cada albedrío, pessoa tem o livre-arbítrio, então corresponde à pessoa fazer esa decisión, esta decisão, que es la única que lo que é a única que en a coloca na vida eterna, com Cristo no seu reino eterno. otra decisión que la persona puede hacer, que lo coloque en la Não há outra decisão que a pessoa recibiendo a Cristo possa fazer e que a coloque na vida eterna, somente recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. bautizados, Bem, todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês, que estão presentes aqui, y los que están en que receberam Cristo nesta noite, recibiendo a Cristo como Salvador. Dejo al ministro aquí, Christian Jesse, e em todos os que estão em outras nações que também estão recebendo Cristo como Salvador. ser bautizados Deixo aqui o ministro Christian Jessen para que eles indiquem o que fazer e como fazer para se batizarem. de la misma forma. E deixo em cada país o ministro correspondente para que faça da mesma forma. Y
Que Deus lhes abençoe grandemente. viendo eternamente. E continuaremos nos vendo eternamente. Nos vemos E no próximo domingo nos veremos na atividade da manhã, en Villa em Bermúdez, Vila Bermudes, en Santa Cruz, em Santa Cruz, na Bolívia. los que están en otras naciones, E os que estão em outras el nações, satélite, estaremos nos vendo através do satélite nos estaremos viendo. e da internet. Que Dios les bendiga y Que Deus lhes abençoe, que continue desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. el reverendo Com vocês aqui, o reverendo Christian Jessen, para e em cada país, indicarles cómo hacer para ser bautizado o ministro correspondente de cada lugar, para indicar a Cristo como aos que receberam Cristo como Salvador, nesta ocasião, como fazer correspondiente. para se batizarem na água, no nome do Senhor. Dios les bendiga Deus lhes abençoe a todos. e guarde a todos.